Muito bem, continuando nosso assunto sobre o dia da Bíblia, vamos ver agora a Bíblia organizada. Os livros desta biblioteca, também é assim que a Bíblia é chamada, não estão dispostos aleatoriamente, mas foram bem organizados e podem ser distribuídos em grupos de acordo com o assunto. Seu objetivo e a forma de transmitir a mensagem para que se siga uma metodologia, né? Então nós vamos encontrar o seguinte: nós vamos encontrar Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, 5 livros da lei. Atribui-se a Moisés a escrita desses livros. Em seguida, nós temos os livros históricos. Né? É como se você então olhasse para uma biblioteca. Você chegou numa biblioteca e vai procurar determinado livro em determinado assunto, tema. Você vai olhar onde está, vai encontrar vários locais com livro de geografia, livro de matemática, livro de história e assim por diante, né? Você vai se dirigir da mesma forma. Então você vai ter Pentateuco, é aqui, são os 5 primeiros livros. Livros históricos são os livros que relatam histórias do povo de Deus ou da igreja também. Livros poéticos, livros escritos em forma de poesia. Muito, muito bonitos eles são. E os livros proféticos, né? Livros de profecias escritos por profetas. Os maiores, chamados de profetas maiores, são os que escreveram mais ou profetizaram por mais tempo. Você vai encontrar então livros com 40, 50 capítulos, né? Esses fazem parte dos livros dos profetas maiores. E você também vai encontrar os profetas menores, que foram aqueles livros ou escritos que ocuparam menos tempo e, portanto, menos capítulo, profetizaram por menos tempo, né? Você chega a encontrar livros de 1 capítulo, 2 capítulos e um pouco mais, mas estão dentro do que se chama livros dos profetas menores. E você vai encontrar também os evangelhos, que descrevem as palavras e os atos de Jesus. Você vai encontrar o quê? Nesses evangelhos, os nomes bem conhecidos, muito falados, não é? Por exemplo, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. São os 4 primeiros evangelhos, né? Você vai encontrar nesses evangelhos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também sendo chamados de sinóticos, ou de uma maneira assim bem clara, bem fácil de entender, foram vistos pelos olhos e entendimento do Mateus, né? De Marcos, alguma coisa diferente, mas que não tira a essência do primeiro. E de Lucas,
que também ficou muito conhecido como sendo médico. Alguns chegam a dizer o Dr. Lucas, né? E você vai encontrar as epístolas ou cartas, cartas endereçadas às igrejas. O apóstolo Paulo escreveu para as igrejas específicas, dando o nome da cidade onde está a igreja. Por exemplo, carta à igreja de Laodiceia. Melhor, desculpem, me perdoem pela falha. A igreja dos Colossenses, que está na igreja de Colossos, né? A igreja carta à igreja de Tessalonicenses, onde ele escreveu 2 cartas. Carta à igreja que está na cidade de Tessalônica, e assim por diante, né? Outras cartas. Aos Romanos, carta à igreja que está em Roma, certo? Muito bem. Então essas são as cartas endereçadas às igrejas. Também existem as cartas gerais, que foram escritas por outros apóstolos, levam seus nomes. Carta de Pedro, carta de Judas, não é? Mas elas eram endereçadas a todas as igrejas, onde não era determinada a igreja de uma cidade, não é? Mas de todas. E nós, hoje, tiramos proveito de todas as cartas, do conteúdo, dos ensinos de todas as cartas. Podemos estar onde quer que seja, tudo também é proveitoso para nós. Assim é a Bíblia Sagrada. No seu todo, ela sempre é importante. Existe também a última carta, ou último livro, chamado de Revelação, que é a descrição de sonhos e visões proféticos que o próprio Senhor Jesus deu a João, o discípulo, o apóstolo João, quando este foi exilado, foi levado para uma ilha chamada Patmos. Então, enquanto ali passou algum tempo, o Senhor Jesus trouxe para ele as chamadas revelações ou revelação do Apocalipse. É importante saber desses grupos de livros na Bíblia para melhorar o entendimento da leitura. Você não lê um livro de poesias como se fosse um jornal, nem lê uma história como se fosse uma música, né? Deste modo, até ler o Pentateuco, você sabe que está lendo um livro de leis e normas. Os livros históricos como experiências de vida do povo de Deus. Os livros poéticos como canções. E os proféticos como anúncios de Deus através dos profetas. Em cada tempo, em cada reino ou para cada rei e seu povo, né? Assim também os evangelhos devem ser lidos como uma notícia nova da vida do Messias ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos é um livro histórico que deve ser lido como o livro que conta o início da história da igreja, como foi a igreja cristã, como ela foi formada. As cartas ou epístolas são mensagens pastorais para as igrejas. E o Apocalipse é um livro de revelação sobre o futuro da humanidade.
procure ler e ter mais conhecimento sobre a Bíblia. Vamos ver agora sobre a Bíblia impressa. Como é que surgiu a Bíblia nesse formato que nós temos hoje? Por serem muitos pergaminhos, era uma verdadeira biblioteca de pergaminhos, né? Livros separados. Daí vem o nome Bíblia, igual a biblioteca. Surgiu então a necessidade de juntar esses livros em um só volume. Isso só foi possível quando um determinado homem que trabalhava ou tinha ideias a respeito de imprimir, fazer impressões, chamado Gutenberg, ele inventou a imprensa no século XVI. E o primeiro livro impresso e encadernado foi a Bíblia. Já imaginou se nós tivéssemos que carregar pedras para ler a Bíblia? Então, aproveite a Bíblia impressa que você tem em mãos. Leia. Hoje você pode levá-la para diversos lugares, em diversas situações. Você tem a sua Bíblia. E de preferência, aliás, de preferência, né? A sua Bíblia, para que você tenha com você e você aprenda a amar e tenha reverência por este livro sagrado. Por isso que também ele é chamado de a Bíblia Sagrada. Olha, a Bíblia dividida. Como é que foi isso? Né? Muito bem. Com o tempo, outra dificuldade foi encontrada. Um grande livro contendo 66 livros, sendo difícil para encontrar uma passagem. Daí você tem Evangelho segundo Mateus, por exemplo. Você vai ler uma parte chamada A Infância de Jesus. Aí você vai pegar o capítulo 1, foi então colocado capítulos e versículos, porções menores, não é? E com isso veio ao longo do tempo. Houve, portanto, uma necessidade de se dividir para que facilitasse aos leitores encontrar as passagens, pudessem guardar, memorizar, não é? Ficar mais fácil para falar em tal lugar, em tal parte. É assim que muitos pregadores fazem referência hoje à Bíblia, né, nas suas leituras. Vamos ler no capítulo tal, do livro tal, né? Lembrando que nos Salmos não se diz capítulo, se diz número. Por exemplo, 119. Vamos ler Salmos número 119, e ali é um capítulo o mais extenso da Bíblia Sagrada. Os capítulos, eles foram separados ou colocados nessa separação lá pelos anos 1227. Os versículos pelo impressor francês Robert Charterhouse em 1551. Os números de capítulos e versículos foram acrescentados por impressores que desejavam facilitar a leitura da Bíblia. Você sabe encontrar um trecho da Bíblia quando você está
em algum lugar e é dito, vamos ler em tal livro. Você sabe se está mais para a direita, mais para a esquerda. Por isso que nós aqui falamos sobre a questão dos grupos, né? Livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, livros históricos, que começa a partir de Josué, né? E os que seguem, livros poéticos, que começa a partir do livro de Jó, Salmos, Provérbios e assim por diante. Existem os chamados livros apócrifos. O que é isso? Livros apócrifos. É meio complicado da gente falar. Os livros chamados apócrifos é palavra que significa ocultos ou não inspirados. Eles não são aceitos pelos protestantes, pelos evangélicos, e não se encontra, portanto, na Bíblia de responsabilidade da Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades cristãs que seguem a mesma linha da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque esses livros foram acrescentados no ano de 1546, mais de 1.200 anos depois que a Bíblia já estava completa. Esses livros são históricos, mas têm sua origem e conteúdo incertos. Ninguém pode acrescentar ou retirar nada da Bíblia. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, 19, ou melhor, 18 e 19. Você pode ler a Bíblia confiante que seu conteúdo é original. No entanto, os livros apócrifos, eles podem ser, e você pode ter até uma Bíblia, né, católica, por exemplo, para pesquisar a história, o conteúdo, o que se fez, o que se fazia nos tempos em que esses livros fazem referência. São muito interessantes para os pregadores, para os teólogos estudarem e tirarem, assim, conclusões, né? Olha, vamos entrar agora numa parte muito importante, que é o tempo da Bíblia perseguida. As Escrituras Sagradas foram perseguidas por muito tempo e até mesmo destruídas muitas vezes, mas foi preservado por Deus e hoje temos em mãos a Bíblia toda organizada e de fácil acesso, né? Ainda hoje há lugares, nações, cidades onde a Bíblia não é aceita e muitos cristãos que vivem nessas regiões são perseguidos por causa do Evangelho. Nos países muçulmanos, onde eles têm a sua própria Bíblia chamada Alcorão, né, que tem alguns poucos conteúdos do Velho Testamento parecidos com o nosso Velho Testamento. Mas, de modo geral, são os escritos e ensinos de Maomé. Então, esses países geralmente proíbem a entrada da Bíblia e os crentes se arriscam para ler um trecho das Escrituras. Se houvesse uma perseguição, você se arriscaria por amor à Bíblia? Você manteria a sua Bíblia? Há escritos históricos na Sociedade Bíblica do Brasil que se conta um pouco mais,
onde fala-se mais especificamente sobre a vida de determinados homens cristãos que foram mortos em fogueira, ou enforcados, ou decapitados, porque eles se aventuraram a guardar a Bíblia, a falar da Bíblia, num tempo em que isso era proibido, né? Histórias lindas que valem a pena serem relembrados. Ah, mas fala da morte de alguém, fala da prisão, fala... Sim, mas como crentes em Cristo Jesus, nós temos, sim, obrigação de conhecermos um pouco mais dessas histórias para podermos também valorizar. Até quando nós vamos estar seguros em poder manter a nossa Bíblia, lermos livremente? Não sabemos. A história de muitos povos mudaram drasticamente, repentinamente, mudança de governo, mudança política. E se você parar um pouco, você vai lembrar de conversas que já se falaram, de até mesmo aqui no Brasil, se fazer restrições à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Então, meus queridos, vamos ver que nós devemos aproveitar os tempos de liberdade que temos de ler e proclamar a palavra de Deus. Mas quem traduziu a Bíblia para o português? O tradutor da Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida, nascido em Portugal no ano 1628. João Ferreira converteu-se aos 14 anos. Sentiu o chamado de Deus para a tradução da Bíblia e começou a se preparar ainda com 16 anos, terminando sua tradução do Novo Testamento em 1644. Por isso, foi condenado pelo Papa da época de 1661. Morreu em 1691, enquanto traduzia o último capítulo de Ezequiel, o profeta Ezequiel. E seu amigo Jacobus op den Akker completou a tradução em 1694. Ainda existem, para você ter uma ideia de como é um trabalho árduo, difícil e que deve ser muito valorizado o que já foi feito, ainda existem 2.000 ou 2.251 idiomas, representando 193 milhões de pessoas que precisam de uma tradução da Bíblia. Já imaginou se não houvesse a Bíblia em português? Nós estaríamos assim, tendo que ler no latim ou tendo que estudar o hebraico, o grego, para podermos ter acesso. Então, graças a Deus, numa época como essa, onde nós temos aí o Dia da Bíblia, temos que dar graças a Deus por homens que se dedicaram, passaram a sua vida toda a estudar, aprendendo as línguas originais, para poder formar uma equipe que trouxesse uma melhor elucidação, melhor conhecimento, claro, da palavra de Deus para todos nós. A Bíblia moderna, porque os tempos vão evoluindo, lembrando aqui que a Bíblia permanece a mesma, né? Mas existem hoje formas mais fáceis de você vir a conhecer a Bíblia. Hoje a Bíblia pode ser lida e ouvida de diversas formas. Pregação nas igrejas, Bíblia
em braille para surdos, né? Para deficientes visuais também, pregação na TV, Bíblia para celular, sabia? Você pode ter no seu celular, baixar, não é? Uma Bíblia e ler no seu próprio celular também. Eu continuo dizendo, mantenha a sua Bíblia com amor. Por quê? Você mantendo a sua Bíblia, você vai ter algo assim mais íntimo, não é? Muitos de nós, na minha idade, por exemplo, vai lembrar que desde criança conhece a Bíblia, ouviu falar da Bíblia. Alguns de nós conhecemos a Bíblia, aquele livrão grande, pesado, né? Lá o quê? 50, 60, 70 anos atrás. E hoje ela está mais diminuída, em letras menores, sem aquelas gravuras lindas que existiam, mas que faziam com que a Bíblia fosse assim, ficasse maior, mais pesada. Então, vamos falar um pouco sobre a Bíblia moderna. Pois a Bíblia pode ser, então, encontrada nessas diversas condições, né? Pequenas, maiores, tem umas que já vem escrito assim, para facilitar a leitura, né? Letras grandes, letras gigantes. Muito tem que ser feito para que facilite a leitura da Bíblia, assim como as traduções que melhoram o entendimento da palavra. Use sua Bíblia o máximo que puder e doe também para outras pessoas. Eu, pessoalmente, sou do tempo que dizer assim, vou dar um presente, a Bíblia era um dos melhores presentes. Eu mesma, ou mesmo, eu ganhei uma Bíblia ainda adolescente, capa dura, preta, bem simples, mas eu a li todinha, desde o início até o fim. Foi muito importante para o meu entendimento das coisas de Deus. A Bíblia acessível, nunca a Bíblia foi tão fácil de ser encontrada como nos dias atuais. O texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 10, verso 6, depois o 8 e 17, nos diz o seguinte: não perguntes em teu coração quem subirá até o céu, porém que se diz, a palavra está perto de ti, a pregação pela palavra de Cristo, a palavra que pregamos, né? Então, ela está perto de nós, ela está acessível a nós. Uma curiosidade, você já viu uma Bíblia assim? Antigamente a Bíblia sempre vinha em modelo tradicional, com capa de couro preto, bordas laterais em vermelho e páginas brancas. Veja o que significava. Capa de couro preto, mundo em pecado. Olha que interessante, né? Laterais da Bíblia em vermelho dava a ideia do sangue de Jesus. Páginas brancas, a luz da palavra de Deus. A Bíblia fechada mostra a condição de trevas do pecado, mas quando abre a Bíblia pelo sangue de Jesus, é lavado e alcança a luz dos evangelhos. Para concluir, né? Então temos o seguinte: em obediência
ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. E manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Caro amigo, amiga, ouvinte, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Leia em oração. Pegue o livro, se possível, ore em silêncio antes da leitura, pedindo a revelação, a ajuda do Espírito Santo. E agradeça a Deus pela oportunidade de você ter a Bíblia em suas mãos. Vamos agradecer então, para finalizarmos, vamos agradecer por termos a Bíblia Sagrada aqui na nossa pátria, o Brasil. Vamos agradecer, porque Deus tem permitido. E quantas pessoas têm sido transformadas pela leitura, pelos ensinos da palavra. Bem, diz o livro de Salmos: luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Conhecereis a verdade, diz o apóstolo João. Conhecereis a verdade, e ela te libertará da incredulidade, da ignorância, das trevas. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Orlando Souza Cirqueira. Amém?